Olá, meus caros! Que alegria inenarrável! Mais um encontro, mais um assunto interessante. Hoje nós vamos conversar sobre finanças. Você já fez alguma reflexão sobre finanças para o seu negócio? Muito bem, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pega lá a sua caneta, pega o seu papel, faça suas anotações e depois vá lá embaixo nos comentários aqui deste vídeo e faça suas perguntas, faça suas considerações. A interação de vocês com este canal vai fazer com que o YouTube entenda que esse assunto é importante e ele vai entregar esse vídeo para muito mais gente. Então, vamos lá, vamos começar a nossa discussão pensando sobre as finanças do seu possível negócio. Muito bem, meus caros, vamos lá? Está aqui o material de apoio que vai ser nosso guia ao longo dessa nossa discussão. O título já diz tudo para você, porque o título já começa com uma pergunta. Metas financeiras para o seu negócio. Você as tem? Já parou para pensar sobre isso? Vamos em frente, vamos começar então a nossa discussão. Vamos começar com uma reflexão de uma empreendedora e escritora americana chamada Mary Forleo. Ela diz o seguinte: nunca inicie um negócio apenas para fazer dinheiro. Inicie um negócio para fazer a diferença. Grave isso. Você vai fazer um negócio para fazer a diferença. Entenda, dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Mas vamos lá então e vamos começar a nossa discussão aqui com, de novo, alguns questionamentos. E elas são absolutamente inevitáveis. Você precisa parar para perguntar para você mesmo quais são as motivações financeiras que levaram você a elaborar esse projeto de negócio que você está estudando e você está pensando em abrir. Você, com relação a este projeto, você deseja o quê? Sucesso financeiro ou ser um empreendedor? São coisas diferentes. Esse seu projeto, ele dá conta de atender os seus desejos e expectativas financeiras? Perceba que não é só você ter uma boa ideia e pensar, cara, vou abrir uma empresa. Não é tão simples assim. Você tem que pensar em diversas coisas e finanças são um elemento extremamente importante quando nós falamos de negócio. Um negócio não sobrevive de amor. Mas vamos lá. Metas pessoais e objetivos de negócio, eles precisam estar alinhados? Será que precisa? Bom, vamos lá. Nós já discutimos isso nos nossos vídeos anteriores, nós já falamos sobre modelo de negócio, nós já falamos sobre quais informações importantes que você deve coletar no mercado para poder estruturar o seu projeto. Nós já conversamos sobre como você deve levantar essas informações no mercado, né? Então, ou seja, você a essa altura do campeonato, você já tem uma ideia do que é o seu modelo de negócio. Concorda comigo? Muito bem. Mas, vamos lá. Será que esse projeto que você elaborou até agora, ele atende os seus objetivos? Veja, você quando pensou num negócio, quando você pensou em abrir um negócio, vamos ser muito pragmáticos, você está usando o seu projeto, a ideia que você teve, a solução que você teve, como forma de ganhar dinheiro, como forma de atingir um determinado público. Ou seja, você apostou as suas expectativas, os seus desejos num projeto. Aí a pergunta que fica é essa: será que esse projeto ele atende todas as suas expectativas, todos aqueles desejos que você tem? Talvez, se você chegar à conclusão que ele não atende, esse seja o momento de você fazer os ajustes no seu modelo de negócio. Tá? Por que eu digo isso? Porque é muito fácil o empreendedor cair na armadilha de ele ceder os seus valores, ceder as suas expectativas, os seus desejos em prol do projeto. E isto é sim uma armadilha e muito perigosa, porque a energia vital da operação, a energia vital da empresa é você, empreendedor. Se o negócio não consegue fazer com que você mantenha a sua chama acesa, no longo prazo, talvez esse negócio faça você sofrer. E você não vai conseguir colocar a energia necessária, a dedicação necessária para fazer com que este negócio efetivamente progrida. Faça uma reflexão sobre isso. Tome muito cuidado para não cair no engodo de abrir mão daquilo que você imagina em função apenas de colocar um projeto de pé. Mas vamos lá. Já que a gente está falando de dinheiro, esta é a intencionalidade desse vídeo, nós precisamos pensar sobre a questão da viabilidade desse seu negócio.
E aí você precisa fazer 3 perguntas que são absolutamente essenciais. Primeira delas, o negócio atende às suas metas pessoais? Percebe? O negócio atende às suas metas pessoais? Segunda pergunta, há mercado para esse produto ou esse serviço que você pretende vender? E a terceira pergunta, esse projeto, esse negócio que você está bolando, ele consegue dar dinheiro? Percebe? 3 perguntas essenciais, uma para você, uma para o mercado e uma para o negócio. Percebe? Muito bem. Vamos imaginar algumas hipóteses aqui. Uma primeira hipótese, vamos imaginar que o negócio não atende às suas expectativas pessoais. Você teve que ceder algumas coisas, mas tem mercado para esse seu produto? E esse negócio, sim, ele, como o mercado é grande, ele tem espaço e ele pode sim gerar recursos financeiros. Qual a conclusão que a gente chega nessa hipótese? Se você tiver 2 sims e 1 não. Esse negócio é bom, mas ele não é para você. Percebe? O negócio para de pé, é um negócio bom, mas talvez não seja você a pessoa ideal para tocar esse negócio. Às vezes a gente precisa abrir mão de projetos. Pense no longo prazo. Veja se este projeto não é tão bom a ponto de você gostar tanto dele que você vai abrir mão dele e colocar ele na mão de alguém que tenha mais energia, mais motivação e mais vinculação com esse projeto do que você mesmo. Vamos para uma segunda hipótese. Vamos imaginar que esse negócio, ele atende às suas expectativas pessoais. Tem um mercado para ele, mas de repente esse mercado nem é tão grande e esse negócio ele não dá o dinheiro, ele não atinge esse volume, essas tuas expectativas financeiras. É possível abrir um negócio? Sim, seria possível, tá? Mas esse negócio ele não pararia de pé por muito tempo. Como eu comentei no início do vídeo, negócios não sobrevivem de amor. Você precisa ter uma entrada de capital, você precisa ter recursos entrando para manter a operação funcionando. Vamos imaginar uma terceira hipótese. Nessa terceira hipótese, o negócio atende às suas expectativas financeiras, ele dá dinheiro, mas o mercado, ele talvez seja restrito e talvez seja temporário, sabe lá, né? Nesse caso, meu amigo, não há milagre que faça essa operação dar certo. Porque ela não vai sobreviver simplesmente porque qualquer negócio depende de ter um mercado. Se você não tiver alguém disposto a pagar por aquilo que você está vendendo, o seu negócio não tem futuro. Percebe? Então, das duas, uma, ou você desiste dessa ideia antes de colocar de pé, ou você redesenha. Você pivota, ou seja, você usa a base daquilo que você tem e redireciona isso para alguma outra coisa. Você não quer dizer que você não possa abrir o negócio, mas você precisa aqui, nesse momento, redesenhar alguma coisa. Percebe? Você precisa redesenhar. O ideal seria que você conseguisse 3 respostas sim. Aí o negócio vai funcionar de vento em popa. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que só dinheiro não resolve, mas sem ele um negócio não existe. Então ele precisa sim dar dinheiro. Mas vamos em frente então, vamos continuar com as nossas discussões aqui e vamos ver onde é que a gente consegue chegar. Vamos lá. Para começar, nós precisamos conhecer essa terminologia usada dentro desse ambiente contábil, desse ambiente financeiro. Você precisa conhecer essas palavras que são usadas no dia a dia do mundo das finanças para você conseguir discutir de igual para igual com o investidor que você vai procurar, com os teus fornecedores, com os teus clientes, com aqueles stakeholders que querem saber como anda o seu negócio. Se você conhece essa terminologia, sabe o que significam as coisas, você tem aquilo que eu chamo de autonomia intelectual, ok? Então vamos lá, que isso faz parte do nosso olhar para as questões financeiras do negócio. Vamos lá, vamos começar com a expressão custos iniciais. Você com certeza já ouviu falar disso. Você já parou para fazer uma reflexão sobre isso? Esses custos iniciais são todos os desembolsos que você vai fazer antes mesmo de você colocar essa operação a funcionar. Ou seja, são gastos que você vai fazer, recorrentes ou não, para que o seu projeto saia do papel, ok?
Vamos entender o que são esses gastos. Quando a gente fala de gastos não recorrentes, basicamente a gente está falando de máquinas, equipamentos, estrutura, as reformas, toda a parte que você vai usar para formalização, registros, alvarás, ou seja, todo o dinheiro que você vai precisar gastar para tirar do papel o seu projeto, ok? Para transformar o seu projeto em uma realidade. Ou seja, este aqui é um dinheiro que você vai gastar antes de começar a faturar. Percebe? Qual é a conclusão que você chega? Esse aqui é o aporte inicial para o seu negócio. Isso aqui você já precisa ter antes de começar a funcionar, beleza? Mas nós também temos os custos que a gente chama de recorrentes. Ou seja, são aqueles que ao longo do processo de funcionamento da sua operação vão acontecer naturalmente e normalmente. Então, os aluguéis, a manutenção da sua operação, salários, tributos, matérias-primas, insumos, publicidade, enfim, todas essas coisas que você vai desembolsar depois que o seu negócio estiver rodando, ok? O mais importante é que você tenha isso o mais assertivamente possível, liste tudo que você puder. Tudo que você puder. Isso tem que fazer parte do teu projeto para você, lá no seu projeto, fazer um estudo de viabilidade financeira mais preciso, né? E aí, fatalmente, algumas pessoas vão perguntar, tá, mas eu não tenho isso, André, tudo isso é projeção. Sim, isso são projeções, tá? Então, podem ser estimativas? Claro, é o que você tem. Você não tem o seu negócio em pé ainda. Mas toma muito cuidado, porque essas estimativas elas precisam ser realistas, né? Então, não seja um sonhador. Não seja um sonhador. Faça estimativas realistas, tá? O mais importante é que você precisa destes números, porque é a partir deles que você vai planejar todo o início da sua operação. Percebe? É a partir deles que você vai fazer isso. Vamos em frente. Quando a gente pensa sobre essa história do planejamento, ela é essencial para você pensar no passo seguinte, né? Se você não começar direito, se você não começar com o pé direito, você compromete a sua capacidade de crescimento, ok? Então, imagine sempre uma coisa, um planejamento, ele vai dar para você, ele vai evitar que você seja pego de surpresa, e ele vai te dar alternativas no momento que você tiver que tomar alguma decisão, porque algo não saiu exatamente do jeito que você imaginava. Então, lembre-se sempre, o planejamento, ele é um olhar para o futuro. Então, nada do que você colocou no planejamento, você tem absoluta certeza. Tudo aquilo que você colocou lá foi baseado em estimativas, em previsões, ok? E segundo, tudo que você escreveu lá, que você disse que ia fazer, basicamente é um conjunto de intenções. Por quê? Porque você está no presente. E tudo isso que você disse que você vai fazer, você ainda vai ter que fazer, então é lá futuro, ok? Então, tenha em mente isso. Como você está lidando com o futuro, você tem um conjunto de incertezas. Então, quanto mais dados você tiver, quanto mais próximo da realidade esses dados estiverem, mais fácil será você errar menos nessas previsões. Vamos lá? Vamos em frente? Outro termo importante que você precisa dominar, que você precisa saber o que é lucratividade. O que é, afinal de contas, lucratividade? Imagine o seguinte, você pode até conseguir dinheiro, ok? Você pode até conseguir dinheiro, ou ter esse dinheiro para abrir o negócio, mas ele não sobrevive se ele não der lucro, ok? O negócio precisa dar dinheiro. Então, lucro é essencialmente o que sobra ao final do frigir dos ovos, né? Depois que você deduzir da receita, daquele dinheiro que entrou, tudo que você teve que gastar. Então, é uma matemática simples. Lucro, basicamente, são as tuas receitas descontadas as tuas despesas. Simples assim. Ok? Então, quando você desconta uma da outra, pode acontecer de você ter um resultado negativo, né? Então, se as despesas forem maiores do que as receitas, isso pode acontecer no começo da operação, né? Nos primeiros meses que o negócio está caminhando, eventualmente você pode vender pouco porque as pessoas ainda não conhecem a sua empresa, né? Então, é uma curva de crescimento, isso é natural, né? Mas quando esse número é negativo, ele ganhou o apelido de prejuízo. Vamos em frente. Mas o que é essa receita que a gente diz que precisa descontar as despesas? Bom, basicamente a receita é o resultado financeiro das vendas que você faz. Então, basicamente é o quê? A quantidade daquilo que você vende multiplicado pelo preço pelo qual você vende aquilo.
Simples assim. É uma quantidade de dinheiro que você vai faturar, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas normalmente fazem a conta assim, muito simplista, né? Quantidade vendida menos multiplicado pelo preço. Então, se eu vender mais, eu ganho mais. Se eu aumentar o preço, opa, beleza. Se eu não consigo aumentar a minha venda, eu aumento o preço e vou ganhar mais, né? Meu lucro vai aumentar. Cuidado, talvez não seja assim. O mercado pode ser sensível a essa alteração de preço e não aceitar e despencarem as suas vendas, né? Então, ao longo do tempo, à medida que você vai se familiarizando com o seu público-alvo, com o seu mercado, você vai tomando jeito, né? Você vai pegando jeito e você vai aprender a precificar cada vez melhor, né? Mas vamos em frente. Outra palavra importante para você entender nesses teus conhecimentos financeiros, né? Que é a palavra despesas. Basicamente, as despesas a gente pode classificar ela em duas categorias, né? Uma categoria que a gente chama de CMV, o custo da mercadoria vendida. O que está lá? É todo o dinheiro que você vai tirar do bolso para aplicar na produção, na geração daquele produto ou daquele serviço que você vai vender. Ok? Tudo que você vai gastar para criar, para fazer aquilo que você vai vender. Então, seja mão de obra, salários diretos, seja matérias-primas, seja energia, não importa, ok? Tudo que você vai gastar, o aluguel do espaço da área de produção, por exemplo, né? Ou seja, tudo que você vai gastar para que você consiga produzir aquilo que você vai vender, ok? Então, quando você pega e desconta das receitas, essas despesas, a gente tem aquilo que a gente chama de margem bruta, ok? Ou lucro, simplesmente, tá? Mas aquele lucro lá é um lucro bruto, né? Agora, se eu tenho aqui a minha segunda despesa, minha segunda categoria, que é aqui que a gente chama de despesas operacionais, que são os desembolsos que você vai fazer para manter a sua empresa funcionando. Perceba que esses aqui não estão vinculados ao produto, mas à empresa. Então aqui entram coisas como salários administrativos, salários de supervisores administrativos, telefonia, comunicação, publicidade, coisas dessa natureza. Muito bem, olha o que nós fizemos aqui. Margem bruta. Margem bruta que era? A nossa receita descontadas essas despesas. É a nossa margem bruta. Ou lucro bruto. Se eu descontar daqui essas despesas operacionais, eu chego àquilo que a gente chama de lucro líquido. Ou seja, percebe? Eu tinha aqui um resultado chamado margem bruta. Deste resultado margem bruta, eu desconto as minhas despesas operacionais. Eu chego no lucro líquido. Ok? Muito bem. Vamos lá. Outro termo que você precisa conhecer: fluxo de caixa. Fluxo de caixa, gente, é uma ferramenta que vai ajudar você a fazer o controle da movimentação financeira da sua empresa, ou seja, o que entra e o que sai de dinheiro no caixa da sua operação, ok? Num determinado período, normalmente dentro de um mês contábil, né? Ok? Aqui tem um cuidado que você precisa tomar. Não confunda fluxo de caixa, ou seja, a quantidade de dinheiro que tem em caixa, com faturamento. São coisas diferentes, ok? Fluxo de caixa é dinheiro disponível para você naquele exato momento, né? Porque o fluxo de caixa é sempre um retrato do momento ali, né? Faturamento é um resultado de venda, percebe? Então, quando você fez uma venda, você faturou. Ok? Você fez uma venda. Mas se você fez uma venda em 30, 40, 50, 30, 45, 60 dias, por exemplo, você ainda não tem fluxo de caixa. Você só vai ver a cor desse dinheiro daqui a 30 dias, daqui a 45, daqui a 60. Ok? Então você vendeu hoje. Então o faturamento hoje apareceu. Mas no fluxo de caixa esse dinheiro não entrou. Ok? Então você tem que entender a diferença entre fluxo de caixa e faturamento. Os dois são importantes. O importante do fluxo de caixa, por que ele é tão fundamental e por que você precisa dominá-lo? Porque é ele que garante o pagamento das obrigações que vão manter a sua operação funcionando. Ou seja, aqueles pagamentos, aquelas contas que você paga no dia a dia. E ele ainda deixa uma reserva para as eventualidades. Ok? Vamos em frente. Bom,
Vocês devem ter percebido, a gente tentou ser bastante sucinto aqui, né? Nesse momento a gente ainda não falou sobre projeções financeiras, nada disso. Eu quis alertar você sobre a relevância e o significado de determinadas terminologias que a gente usa dentro da área financeira. Por que isso? Eu sei que aqui do outro lado tem muita gente que conhece isso. Tem muita gente que conhece isso. Eu sei que aí nós temos muitos empreendedores qualificados. Mas em contrapartida, nós também temos pessoas que agora estão pensando em abrir um negócio e que ainda não tiveram acesso a essa informação. Esse canal aqui é um canal democrático, né? Então vai chegar um momento que a gente vai subir um pouco mais o nível. Mas não é neste vídeo aqui. A partir do próximo vídeo, a gente vai então começar a falar sobre o produto ou o serviço que você vai disponibilizar para o mercado. Certo, gente? Bem, meus caros, eu espero que essa nossa reflexão de hoje tenha feito sentido para você. Se fez, aqui embaixo, como sempre, eu deixo os nossos links das nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, acompanhe o nosso trabalho naquelas redes sociais, compartilhe com seus amigos. E se você gostou, dê um like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal. Clique o sininho para você ser informado cada vez que um novo vídeo estiver disponível, assim você não perde conteúdo. É muito importante para a gente. E, inclusive, não esqueça, isso aqui é um espaço compartilhado. Não quero só eu falar aqui, eu preciso ouvir vocês. Então aqui embaixo nos comentários, faça as suas sugestões, faça as suas perguntas. Nós vamos interagir com você e vamos esclarecer sempre que possível. Meus caros, espero encontrar vocês no próximo vídeo e até lá, façam excelentes negócios. Grande abraço!